Estou muito grato a Deus por mais uma vez de ter o privilégio de poder estar ministrando numa das igrejas mais sérias do Glória a Deus. E é uma honra poder estar aqui mais uma vez, podendo falar a palavra de Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade, pela vida do presidente dessa obra, reverendo pastor Adão de Santana, meu amigo. Você vê, o pastor Adão, eu tenho uma idade um pouco menos e estou mais envelhecido do que o pastor Adão. Eu prego aqui desde quando eu tinha cabelo, irmão. Glória a Deus. Obrigado, pastor, pelo carinho, pela primeira dama dessa obra, pastora Ruth, Deus abençoe, a missionária Thaís também. Pastor Matias, tecladista extraordinário, abençoado. E o Matias, ele tem um diferencial. Eu creio que cada vez que ele taca o dedo ali no teclado é raio que vai para tudo quanto é lado. É uma benção. O pregador vai pregar ruim, através da ajuda dele ali fica bom a mensagem. Glória a Deus. Obrigado, Matias. Deus abençoe. Eu trouxe um pote de pimenta para você, tá? Uma pimenta. Olha, irmão, que pimenta. Aí você reparte com o pastor. Põe um potinho para ele também. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Os que trouxeram Bíblia, por gentileza, meus irmãos, abram no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 28. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Louva a Deus também pela vida da pregadora dessa igreja, a pastora missionária Rose. Deus abençoe, serva de Deus, que sempre nos acompanha nas redes sociais, uma mulher de Deus abençoada. Deus abençoe também todos os pregadores dessa casa. Eu acompanho vocês, viu? Quando o pastor Adão põe os irmãos obreiros aqui para pregar, eu sempre estou de olho lá na internet. E é uma honra, é extraordinário. Muitas igrejas não fazem isso, pastor. Honra só os de fora e não honra os de dentro. Essa igreja está de parabéns, porque os de casa são honrados também. E são palavras abençoadas que são faladas nesse altar aqui, que alimenta muita gente lá do outro lado. Essa igreja está de parabéns. Glória a Jesus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 28. O livro de Esdras é a continuação do livro de Crônicas. A tradição judaica diz que quem escreveu o livro de Crônicas foi Esdras. Primeiro de Crônicas, capítulo de número 28, versículo de número 1. Os que acharam, digam amém. Diz assim a palavra de Deus. E Davi reuniu todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das companhias que ministravam ao rei, em turmas, e os capitães sobre os milhares, os capitães sobre as centúrias, e os mordomos sobre todos os bens e posses do rei, e todos os seus filhos, com os oficiais e com os homens poderosos, e com todos os valentes em Jerusalém. Então se pôs o rei Davi em pé e disse: ouve-me, irmãos meus e povo meu, quanto a mim, tinha no meu coração edificar uma casa de repouso para a arca do pacto do Senhor, e para o escabelo dos seus pés, e os pés do nosso Deus. E havia me preparado para esta construção, porém Deus me disse não. Vamos repetir? Porém Deus me disse não. Mais uma vez. Não edificarás uma casa para o meu nome, porque tens sido homem de guerra e tens derramado sangue. E você diz amém. Os irmãos, podem sentar, por gentileza, estejais acômodos, por favor. Glória a Jesus. Quem está me ouvindo, diga amém. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: você foi a coisa mais linda que Deus fez nessa terra. Profetiza se não for, vai lá, irmão. Deixa Deus te usar aí. Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós acabamos de ler aqui
um dos mais autênticos e categóricos respectivos versículos da Bíblia Sagrada, inserido no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28 a seguir. O primeiro livro de Crônicas mostra a trajetória do rei Davi. E o que é que ele faz nessa trajetória? Ele faz uma convocação. Só que ele não convoca qualquer um. Ele convoca gente nobre, príncipes, o mordomo que guarda os tesouros do palácio, o cara que tem a senha e a chave do cofre, foi convocado aqui. As pessoas mais nobres dos tempos antigos, que estavam no tempo de Davi, foram convocadas. O irmãozinho simplesinho ali não foi. Ele chamou as pessoas mais nobres da cidade. Chefe de centúria, líder de tropa de 100 homens. Só os nobres. Se fosse uma convocação de uma igreja, só os líderes. Líder de louvor, líder da mocidade, regente, líder do coral, líder. Nesse inteirinho aqui, Davi convoca as pessoas mais nobres do seu tempo. Mas para falar do quê? Para falar de uma frustração. Davi juntou ouro, prata, madeira para construir um grande templo para Deus. Deus usa o profeta para repreendê-lo e colocar um ponto final no sonho dele. Eu coloquei no meu coração o desejo de construir um templo para a arca de Deus, para a presença de Deus. Porém, Deus me disse não. Qual é o seu sentimento em relação a Deus quando você pede algo para Ele e Ele diz não? Qual é a sua atitude como crente em Jesus quando você busca tanto por uma coisa e Deus não quer te dar aquilo que você quer? Qual o seu sentimento em relação a Deus quando Ele puxa o seu freio de mão e fala, não vou fazer desse jeito? Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz que Abel oferece a Deus um sacrifício. O seu irmão Caim também. Só que a Bíblia diz que Deus recebe o sacrifício com alegria. De quem? De Abel. Só que quando foi a vez de Caim sacrificar a Deus, Deus disse não para o sacrifício de Caim. Note bem que Deus não fala não para ele, mas Deus fala para o sacrifício dele. A Bíblia diz, irmãos, que Caim ficou furioso. Uma ira acendeu no coração dele e ele ficou com o semblante caído. Ele perdeu a paz. Ele sai errante, revoltado. O texto sagrado diz que ele pega um paralelepípedo, uma pedra, e quando o seu irmão está de costa, alegre porque Deus recebeu o seu culto, ele pega a pedra e taca, lança na cabeça do seu irmão. Primeiro homicídio, assassinato da Bíblia. O Caim matando o próprio irmão Abel. O próprio Deus diz que a terra abriu a boca e sugou o sangue de Abel. E Deus lança uma sentença em Caim, dizendo, toda a terra que você for, porque aqui você não vai ficar, você vai sair daqui. Toda a terra que você plantar, você não vai colher, porque tudo que sair da tua mão vai ser amaldiçoado. E onde você chegar, alguém vai querer te matar. Mas tem uma coisa, ninguém vai conseguir te matar, porque eu vou colocar uma marca em você, que quem te matar vai ser maldito por 7 vezes mais. 7 vezes mais você vai ser maldito. Então Caim plantava, não colhia e tinha que viver a vida inteira. Se alguém pelo menos matasse ele, acabava o sofrimento. Caim passou por esse processo. Deus vai requerer de Caim a ação pecaminosa de assassinato. E Deus diz assim, Caim, onde é que está o seu irmão? Olha só como Caim trata Deus. Irmãos, ninguém que se levantou contra Deus ficou vivo para contar a história. Todos aqueles que se levantaram contra Deus e o Deus da obra, teve 2 trabalhos, o primeiro de se levantar e o segundo de cair. Deus nunca perdeu uma batalha. Os atributos incomunicáveis de Deus, como sendo o Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. Ninguém fica de pé diante da onipotência de Deus. Olha só como Caim trata Deus. Eu lá vou saber
eu lá sou guarda do meu irmão, eu lá sou segurança do meu irmão. O cara mata, comete um homicídio, um assassinato, e ainda trata Deus de qualquer forma. Todo homem, quando pecava, caía de joelho, gritava pedindo por perdão e uma nova chance. O cara ficou tão possesso, tão perturbado, tão irado, que ele esqueceu com quem que ele estava falando. Então, eu narrei duas histórias aqui. A história de Davi, contando as suas frustrações para as pessoas mais nobres do seu palácio. E a segunda narração, ou narrativa bíblica, sobre Caim. Os dois recebem não de Deus. Deus fala não para Caim e Deus fala não para Davi. Mas olha só a forma como cada um age de forma diferente. Deus falou não para Davi. E sabe o que Davi disse? Eu intentei no meu coração construir um templo para a arca da aliança. Porém Deus me disse não. Alguém se levantou e falou: mas tu és o segundo coração de Deus. Deus te viu atrás das ovelhas malhadas. Deus te escolheu, Deus te ama, Davi. Como é que pode Deus te rejeitar? Rejeitar o seu sacrifício, Davi? Deus não me rejeitou, Ele só não aceitou a proposta que eu tinha. Mas como é que você se sente? Eu me sinto bem, seja feita a vontade dEle, não a minha. Então, o não de Deus para Davi gerou o que no coração dele? Gerou aceitação. Porque a pior coisa que tem, irmão, é Deus ter uma obra na nossa vida e a gente não aceitar o trabalhar de Deus. Tem gente, irmão, que ele vai bater de frente contra Deus e ele vai morrer aos poucos, porque não dá para bater de frente com Deus da obra e ficar de pé para contar a história. Tem gente, irmão, que ele luta a vida inteira e ele sofre a vida inteira, porque a luta dele foram lutas constantes contra a vontade de Deus na vida dele. Então Deus disse não para Davi e ele falou: eu aceito, seja feita a sua vontade. Então ele disse: diante da vontade de Deus, eu não tenho vontade, é a vontade dele que prevalece. O mesmo Deus fala não para Caim. Sabe o que esse Caim fala? Ele fica indignado, ele ficou irado, o semblante dele caiu, ele matou o irmão dele por pura inveja. Bastava Caim fazer um novo sacrifício e oferecer para Deus, que Deus daria mais uma chance para ele. Mas tem gente, irmão, que ao invés de recomeçar, tentar de novo, ele prefere invejar e matar. Se você está percebendo que o seu sacrifício não está sendo aceito, não inveje, não mate, tente de novo. Caim não tentou de novo, ele preferiu se tornar espectador do sucesso dos outros na janela da vida. Ele viu que Deus aceitou o sacrifício do irmão dele, mas não o dele. Então ele fica irado, o semblante cai. Ira e semblante caído significa inveja. Espiou de longe o sucesso do irmão. O que foi que Caim fez? Matou o irmão. Então, no coração dele gerou indignação, mas no de Davi gerou aceitação. Escuta isso, irmão. Deus sabe porque em algumas áreas da nossa vida Ele vai dizer não. Uma moça disse: pastor, tudo que eu peço para Deus, Deus me dá diferente. Por quê? Eu falei: porque você não sabe o que pede, mas Deus sabe o que dá. Quando você aceita o não de Deus, isso automaticamente é uma santificação. Você está se santificando porque você aceita os planos e a vontade dele. Isso faz parte da comunhão e da santificação do crente salvo em Cristo Jesus. Então escuta isso, irmãos. O fato de Deus dizer não para Davi, Deus não estava desistindo de Davi. Deus dizer não para Davi, Deus não estava desfazendo de Davi. É que Deus tinha um propósito maior. Porque a pior coisa que tem é você fazer uma coisa que não é para você fazer. Você não pode fazer o trabalho de outra pessoa, a não ser que você tenha o chamado de fazer. Deus disse: Davi, você não pode fazer o trabalho que o teu filho vai fazer. Você não vai, mas ele vai. E ele aceitou. Quem está entendendo, diga amém. Por que Deus fala não para a gente? Porque nós não enxergamos no escuro. Por que Deus fala não para a gente? Porque nós não enxergamos o futuro. Por que Deus fala não para a gente? Porque a gente não enxerga depois da curva. Esse evangelho mentiroso sendo pregado hoje por falsos pastores, por falso falado e profetizado por falsos profetas, dizendo que Deus vai te dar vitória, vai te dar vitória em todas as áreas da sua vida.
Você vai vencer em todas as áreas da sua vida. Você não vai ter mais perda. A pior mentira que tem: eis que te digo, meu filho, não terás mais perda. Uma irmã falou isso para mim na segunda. Eu fui pentear o cabelo, caiu o resto. Ela disse que eu não ia perder. Perdi. A gente corre um grande risco, irmão, de estar vivendo um falso evangelho, porque a gente só quer dizer o sim. Vazou um áudio de um cara que queria ser pastor, e no áudio falava assim: cara, vamos abrir uma igreja. Basta a gente abrir uma igreja linda, bonita, fazer uma paredezinha preta, colocar um som bacana, alguém que canta afinado, e vamos só falar o que o povo quer ouvir. Vitória, vitória. Não, eu matei meu marido. Você enterrou. Não precisa falar para ninguém, é entre nós aqui. Fica tranquila, continue dizimando, vai dar tudo certo. Esse é o evangelho bagunçado que está acontecendo hoje aí. É por isso que Eclesiastes capítulo 4, versículo 2 e 3 diz: por isso considerei os que já morreram mais felizes do que aqueles que estão vivos. E melhor que uns e outros é aquele que não nasceu, porque não viu as más obras que fazem debaixo do sol. A Bíblia começa com a palavra não. Não comereis do fruto. Moisés estabelece, segundo a vontade de Deus, 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não cobiçai a mulher do próximo. 10 vezes a palavra não. Deus disse não para Adão, o primeiro homem da Bíblia. Deus disse não para Moisés: não entrará na terra prometida. Deus disse não para Davi: a espada não vai se apartar da sua casa por causa do homicídio e o adultério. Deus disse não para Jesus, quando ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Não passo. Foi dada uma ordem no céu. Você disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Vai até o fim. Deus disse não para o próprio filho. Deus disse não para o apóstolo Paulo. Os biógrafos dizem que Paulo tinha cerca de 5 defeitos: calvo, baixinho, pernas tortas, sobrancelhas grossas e não enxergava bem. Paulo era bonito? Por isso que Paulo falou: eu prefiro que vocês sejam como eu, solteiro. Mas quem queria um rapaz feio desse? Paulo disse: além de ser feio, estou doente. Senhor, eu tenho um espinho na carne que me deixa tão chateado. Já não tenho beleza. É por isso que eu estudo. Eu sou um nerd. Eu sou estudioso da palavra. Senhor, tira esse espinho na carne. O que é que Deus falou para Paulo? Não! A minha graça te basta. Sabe o que significa isso aqui? Nem sempre Deus vai falar sim para a gente. Nem sempre você vai querer ouvir um sim e Deus não vai falar sim. Deus vai falar não. Tem coisa na nossa vida que Deus vai falar não. Deus falou não para Paulo, mas Deus disse: para você é não, a minha graça te basta. Mas tem uma coisa: eu vou com você até o final no meio dessa enfermidade. Porque evangelho não é apenas o sim, evangelho também é não. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ele: evangelho também é não. Porque algumas igrejas no Brasil estão caindo moralmente, por causa de alguns líderes. A boa parte dos pastores no Brasil negociaram com o pecado. A maioria estão literalmente desviados por causa do lucro, porque falar contra o pecado empobrece o caixa da igreja. Um pastor de Brasília disse: um líder desviado protege sua ovelha desviada, e a ovelha desviada justifica o erro do seu líder. Fuja de igreja que não fala contra o pecado. Fuja de igreja que só fala só sobre prosperidade. Vai dar tudo certo, é tudo tranquilo. E aí quando a crise vem, as pessoas entram em parafuso. Elas não sabem lidar com o peso que elas estão carregando. O Japão está em primeiro lugar como um dos países que mais tem suicídio. Segundo lugar, China. Terceiro, Suécia. Quarto, Estados Unidos. O Brasil está em 7º lugar. Porque as pessoas, através da teoria coach, você vai vencer. E os desenhos que passam para a gente do que a gente vai ser, animais ferozes e poderosos. Você vai ser como um leão, você vai ser como um tigre, você vai ser como um touro, você vai ser bravo, perspicaz e tal. E aí as pessoas não conseguem lidar com os problemas que elas estão passando.
Perda e sofrimento faz parte do cardápio da existência. Sofrimento desde o Gênesis até os dias atuais. A gente passa por provas e lutas. E não caia na palavra que você não vai sofrer mais, não vai ter mais luta, fica tranquilo. É a maior mentira. Como também é a maior mentira dizer, de forma irresponsável, que Deus vai curar todo mundo. Eu vi um pastor dizendo: pastor, me leva lá na sua igreja que eu vou fazer um seminário de cura, Deus vai curar todo mundo. É a maior mentira, sabe por quê? Porque Deus não cura todo mundo. Se Deus curasse todo mundo, não existiria hospital. Eu dirigi uma vigília chamada Abala Tietê. Um pregador desses profetas disse: pastor, me leva na sua vigília porque eu tenho um dom de cura. Eu tenho um dom tremendo para lidar com os enfermos. Eu disse: não, eu vou te levar num lugar maior. Eita Deus, tremendo. Aí sim, pastor, me leva lá. Onde é? Eu falei: vou te levar no Sírio-Libanês, porque é um lugar chique, beneficência portuguesa, lá no SUS, INCOR, Hospital do Coração. Vou te levar nesses hospitais. Lá vai ser tremendo. Você vai curar todo mundo no nome de Jesus. Ah não, pastor, o mistério com Deus comigo é na igreja. Eu falei: porque o hospital não dá oferta, o hospital não dá dinheiro. Ali você vai orar porque de fato você ama e você está cumprindo o seu chamado. Deus não cura todo mundo. Deus não vai fazer tudo o que você quer. Se Deus falasse sim para tudo que a gente pede, irmão, o que é de sogra que estava morrendo? Tudo que você ora a Deus, Ele ouve, porque não é surdo. Deus é tão educado que mesmo você orando errado, Ele ouve. Mas Deus coloca numa peneira, Ele faz uma avaliação do que você está pedindo. Se aquilo que você está pedindo vai te afastar dos planos dEle, baseado nisso, Deus não te dá o que você quer. Porque mais importante do que aquilo que me falta são as minhas faltas. As minhas faltas para Deus são mais importantes do que aquilo que me falta. Tem gente que não está acreditando mais que Deus liberta, que Deus cura, que Deus faz milagre. Já tem gente dizendo que não vai existir mais arrebatamento, Jesus não vai buscar nada, morreu, acabou. Já tem gente caindo nessa. Aí você vai buscar informação de quem está falando, são teólogos do TikTok, teólogos do Quai. Esses camaradas estão ditando regra. Leu a Bíblia de forma superficial, está levando uma multidão com eles. Gente que não lê a palavra, estão sendo enganados por malfeitores da fé. Pastor, então o senhor está dizendo que Deus não abençoa? Pelo contrário, Deus abençoa, Deus traz o alívio, Deus traz o escape, Deus guarda, Deus prospera. Mas Deus também passa com a gente na hora do caos, Deus passa também na hora da luta conosco. O Salmo 23, no original, não está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No original está: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. De 20 anos para cá as pessoas têm se estressado com esse salmo, porque o cara lê Salmo 23 e fala: Deus tem falado de tanta prosperidade que não vai faltar nada, mas o meu carro está em busca e apreensão. Eu como ovo a semana inteira, de manhã os meninos vão para a escola cantando cocoricó, de tanto ovo que comeu, só luta, só vale. Que faltará esse que está faltando tudo? Os antigos dizem que todo tradutor é um traidor. Baseado nisso, eles querem trazer no popular, simplificar, e acaba mudando o sentido do que o texto quer dizer. Porque no original diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Deus sabe das suas dores, Deus sabe das suas lutas. Você pode estar lá no hospital, mas lá você vai fazer festa, porque o mestre da Galileia vai estar lá com você. Tem um pastor amigo meu chamado Quebom, ele é muito conhecido. E ele estava num trabalho e de repente um mosquito da dengue hemorrágica, picou ele. Ele começou a ter sangramento interno. Parou de ir para o trabalho, a esposa ficou desesperada. Ele me chamou no zap e disse: pastor, ore por mim. Eu falei: o que está acontecendo? Fui picado pelo mosquito da dengue, está tendo sangramento, eu não estou legal, sinto dores. Eu falei: varão, continue alegre do jeito que você é. Não negue a Jesus, continue dando glória. Você sempre passou por coisas piores. Você vai passar por essa, vai dar tudo certo, meu amigo. Deus está contigo aí. Irmão, esse camarada pediu o violão para a esposa dele e começou a tocar violão lá.
Os pessoais que estavam nos outros quartinhos tomando soro, vinha com aquele negócio do soro de rodinha e entrava no quarto. O vídeo está no Facebook dele, ele cantando, fazendo festa. Ninguém vinha visitar ele, só a esposa, raramente 1 ou 2 amigos. Mas todo mundo que estava doente, que podia andar, correu até o quarto onde ele estava, e lá ele cantava e dava glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Esse evangelho mentiroso pregado por aí, fazem as pessoas virem para a casa de Deus, fazem as pessoas virem para o evangelho, mas não por amor a Deus, mas por amor ao lucro. Quase que 100% das pessoas que entraram hoje aqui, raramente alguém vai levantar a mão dizendo que entrou hoje aqui para ser batizado com o Espírito Santo, para pedir dons espirituais ou o dom da palavra. A maioria dos nossos pedidos a Deus são quais? Senhor, não aguento mais meu marido, me ajuda aí, Senhor. Ô Senhor, meu filho ouvindo funk, fumando narguile, me ajuda aí, Senhor, eu não aguento mais. Ou então em questão financeira, Senhor, eu preciso de dinheiro, Senhor, eu preciso de dinheiro, preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Tem gente que não vai para a igreja porque está chovendo, a mesma chuva continua mais intensa, 5 vezes mais forte. Aí o seu celular desperta às 5 horas da manhã. Às 5 da manhã você olha a esposa dormindo, olha os filhos, vou trabalhar, joga uma capa, um guarda-chuva e vai debaixo de chuva. Para a igreja não pode vir, mas para o trabalho pode. Essa geração é a geração que serve a mamão, que serve a dinheiro. Tem um partido aí que está comprando um monte de pastor. Dinheiro sendo entregue. Não, a gente tem que se unir. E aí estão se vendendo por causa do dinheiro. Quem está entendendo o que Deus está falando? O negócio está tão feio nas igrejas. Olha que profundo que eu vou falar aqui. Tem um bispo de uma igreja aí, que ele fez uma fila de mais de 20 pessoas para testificar e contar as bênçãos. A primeira pessoa chegou, eu não tinha Jesus, eu aceitei Jesus, eu consegui 2 casas, eu moro em uma e a outra eu aluguei, e agora estou com um trabalho bom, e minha esposa tem um carro, eu também tenho o meu, e desde quando eu conheci Jesus, minha vida prosperou. Olha aí, igreja, isso que é bênção. Veio o segundo irmão, conta a bênção, irmão. Eu era um mendigo de rua, Deus me abriu a porta de emprego, agora eu tenho uma empresa, é uma empresa de lava rápido, tenho 6 funcionários, eu tenho um carro e uma moto. Quando eu conheci Jesus, nessa igreja, a minha vida mudou, e por isso que eu sou abençoado. Olha aí, olha as bênçãos que eu tenho. Um monte de gente foi contar testemunho. Aí veio um senhor de 70 anos de idade, um velhinho, conta a bênção, senhor. Ele disse, a minha bênção é que eu era um perturbado, eu fumava cachimbo com aqueles igual cigarro de palha, eu era terrível, era um idólatra, mas desde quando eu conheci Jesus, Ele me mudou a minha vida, Ele me salvou. Hoje eu leio a palavra de Deus, eu estou uma bênção. Aí aquele bispo disse, amém, mas conta a bênção agora, porque salvação para muita gente já não é mais bênção. Tem gente que fala, eu não quero morar no céu, vai ficar só dando aleluia e glória lá. As pessoas estão se desinteressando pelas coisas espirituais. Escuta isso, ninguém faz selfie de um ovo frito com tomate. Olha aqui, irmão, olha a vitória aqui. A gente só quer fazer selfie, irmão, com grandes pizzas, grandes carnes em grandes buffets, porque a gente quer ser reconhecido pelas pessoas. As pessoas não vêm para a igreja para serem libertas e confrontadas, elas vêm para ser aceitas. Elas não querem mudar. Tem gente que no trabalho não para em emprego nenhum, já trabalhou em mais 10 empresas, porque sempre bate de frente com o patrão. Está no 10º casamento, não dá certo com ninguém, porque sempre está criticando e falando. Em Campinas, um desembargador aceitou a Jesus. O cara mandava até no prefeito, tinha autoridade, tinha pontos de vistas político, o cara era tremendo. Aceitou Jesus, depois de alguns anos se tornou cooperador na igreja. O camarada dobrava o joelho, limpava a sujeira no chão, a criança gorfava no chão, ele limpava, trocava o lixo do banheiro, tudo, trocava o saco de lixo, jogava o lixo fora e fazia um trabalho espetacular. Camarada fora da igreja mandava no mundo inteiro, mas na igreja era um servo de Deus. Aqui nós não somos nada mais do que servo. Sirva a Deus de todo o seu coração. Entregue o seu melhor glória, o seu melhor aleluia. Seja o melhor crente que você puder. Pastor, mas
A gente, quando está na luta, ninguém quer ficar do nosso lado. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, não te ajudou porque a prova não é em dupla, a prova é individual. Para de achar que todo mundo tem que aceitar você. Para de achar que todo mundo vai ter que socorrer você quando você estiver numa crise. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Tem provações que Deus vai provar a gente, irmão, sozinho. É você e Deus. É você e seus sentimentos, seus traumas, suas chateações, os seus porquês. Essa geração fala, eu só vou para frente se manhinha estiver comigo. Uma irmã disse, se manhinha morrer, acabou eu. E essas pessoas esquecem que manhinha, um dia manhinha morre. Porque não existe manhinha de 493 anos. As pessoas estão se perdendo com aquilo que se perdeu. Deus está dando independência para alguém aqui. Você nunca vai ficar forte enquanto você ficar apenas recebendo ajuda. Muitas batalhas na nossa vida a gente fica forte porque na provação a gente é provado sozinho. Diga assim para o irmão, sozinho Deus continua com você. Mesmo você... Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim para ele, mesmo estando sozinho, diga de novo aí. Deus ainda é a melhor companhia. Quem pode levantar a mão bem alta e dar glória ao nome de Jesus? Deus está te dando independência. Levanta a cabeça, sacode a poeira que a vitória é tua. A igreja está de parabéns porque ela está mais de 12 anos, né? Completou 12 anos de festa. Como é lindo jogar no telão da igreja e ver uma senhorinha de idade. Essa irmãzinha está comigo desde o começo. Raramente você vai ver isso. Que as pessoas não conseguem parar em igreja nenhuma. E Deus está dizendo para você, fica no lugar que Deus te chamou. Continue glorificando a Deus. A maior hipocrisia é pegar o microfone e cantar. Quem tem raiz? Que raiz é essa? Congregou mais de 20 igrejas. Se não concorda, eu saio. Eu casei, meu marido não concorda comigo, eu saio. Meu filho não me obedece, vaza daqui, vai para Cracolândia. Não quero ser seu pai mais. A gente quer descartar aquilo que não combina com a gente. Mas nem tudo tem que ser do teu gosto. Nem tudo é na sua vontade. Que o espírito de servo esteja sobre você. Servir a Deus acima de tudo. Nessa última hora, Deus está levantando uma igreja forte e com raízes. Quem leu o Novo Testamento sabe que existiam seguidores de Teudas. Teudas se levantou e levantou 300 pessoas com ele. É o novo ministério, é a revolução que chegou aqui. É a nova parada, é a visão que eu tenho aqui. E isso foi dissipado. Teudas morreu de forma trágica. E aqueles que o seguiam desapareceram, ficaram perdidos. Porque foram atrás do novo e desampararam aquele que Deus enraizou e preparou para cuidar dele. Cuidado com os convites que você recebe. Quando alguém te convida para sair, geralmente porque essa pessoa quer tomar o seu lugar. Se fosse você eu saía. Não fica mesmo não. Porque a pessoa quer tomar o seu lugar. Mas se você estiver na presença de Deus, Deus vai cuidar de você. E aquilo que Deus preparou para você, irmão, é coisa grande. Deus vai te colocar exatamente no lugar que Ele quer que você esteja. Nem que Deus tenha que te falar uma dúzia ou 2, 3 dúzias de não para você. O não de Deus para nós, irmãos, é positivo. Mas cedo ou mais tarde você vai agradecer a Deus pelas coisas que não deram certo na sua vida. Muitas coisas que não deram certo na nossa vida nos trouxe para o lugar onde nós estamos. Então agradeça a Deus pelos nãos que você recebeu. Tinha uma moça que era apaixonada por um rapaz. Apaixonadíssima por ele. Ele desfez dela, beijou ela, abraçou ela, disse, não te quero. Desfez. Ela ficou tão mal porque ela gostava dele. E sabe o que ela fez? Ela seguiu em frente. Muito mal, mas seguiu em frente. E um dia ela encontrou um cara incrível, que não era tão bonito, mas depois ficou. Não sei se porque malhava, ficou. E um dia ela encontrou o cara que ofendeu e humilhou ela e falou não. Parecia uma capivara comendo paçoca. Ela foi até o cara, disse, lembra de mim? Lembro. A gente namorou alguma coisa? Não foi nem um namoro direito. Você não me quis, mas eu venho aqui para te agradecer por você ter dito não para mim. Porque hoje eu tenho uma família incrível, espetacular e extraordinária.
Muitas das vezes Deus vai dizer não para você hoje, irmão. Escuta isso. Deus sempre vai trabalhar no não, no sim e no talvez. Só que o não é muito melhor ainda do que o sim que você quer. Porque a gente enxerga um palmo à frente do nariz apenas. Mas Deus enxerga toda a eternidade. Você não tem ideia o que Deus está preparando para você. Muito melhor do que aquilo que você se frustrou e achou que era certo, que era de Deus. Deus abre portas melhores. Deus prepara empresas melhores, ofertas de trabalho melhor. Deus prepara melhores amigos. Deus prepara a melhor sogra do mundo. Pega na mão do teu irmão, chacoalha a mão dele e fala assim: Deus está preparando o melhor. Deus deu uma ordem para Moisés nas leis levíticas, fala. Deus disse: Moisés, come o cordeiro inteiro. Mas Senhor, come inteiro. Obedece à voz de Deus, irmão. Se Deus falou come o cordeiro inteiro, come. Tem gente que diz que quer servir a Deus, irmão, mas ele que quer escolher o cardápio. Se Deus te deu uma ordem, come o cordeiro inteiro. É perna, é braço, é orelha. Não tem uns vídeos no TikTok dos caras puxando a pele do cordeiro lá, até o olhinho come? Irmão, se você estiver com Deus, você não erra. Se você estiver na vontade de Deus, até quem se levanta para atrapalhar, acaba ajudando. Deus quer fazer coisa tremenda. Fique em paz. Não deixe o vento te arrastar para onde o vento quer te levar. Não, fique na vontade de Deus. Porque existe o vento contrário, o vento do mal, mas existe o vento de Deus que vai te levar exatamente onde Ele quer. Quem crê nisso, levanta a mão bem alta e dá glória ao nome de Jesus. Caim é o indignado. Davi é aquele que aceitou. Aceita a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é suprema. Pastor, eu estou chateado porque tem gente que está fazendo coisa errada e está dando certo. Isso me deixa furioso. Porque tem gente que faz a coisa errada e dá certo. Só que você esqueceu de completar a frase. Tem gente que faz a coisa errada e dá certo, mas no final dá errado. Tem gente que faz a coisa certa e dá errado, mas no final vai dar certo. Então não fica triste. Você está fazendo as coisas certas, mas parece que está dando errado. Fique em paz. O final está Deus. No final está Deus. Jacó teve um sonho. Ele viu o anjo subindo e descendo, mas no final da escada estava o Deus Todo-Poderoso olhando para ele. Quem serve a Deus de verdade sabe que por mais que você está fazendo o que é certo, não está dando certo, mas no final vai dar certo. Levante a mão bem alta e dá glória ao nome de Jesus. Se você sabe da história que aconteceu alguns anos atrás em Santa Maria, na Boate Kiss, os camaradas soltou uns fogos lá dentro da boate, começou a pegar fogo em tudo. Todo mundo correndo, jogando os cartões de bebida, que passava o cartão, pegava uma bebida e passava um cartão. E o segurança: não vai sair não, que vocês têm que pagar. Mas está queimando tudo. Não vai sair porque tem que pagar. Antes de acontecer essa desgraça, uma jovem que era da igreja, estava meia fria na fé, falou: mãe, eu vou com a tia numa boate chamada Kiss, e lá vai ser tremendo. A tia vai e ela vai ficar de olho em mim. Você não vai, menina, você é crente, você é da igreja. Crente não vai para boate. Não é um ambiente para você. Mas eu quero ir. A tia vai, a prima vai, todas elas vão. Mas Deus não vai. Não queira estar onde Deus não está. Eu não estou limitando o poder de Deus. Deus está olhando tudo, mas em certos ambientes a presença de Deus não está lá. Sabe o que aconteceu? Ela desobedeceu a mãe. Eu vou. A tia já está chegando aí, ela vai me pegar ali na esquina perto do orelhão. Eu vou. Você não vai, menina, você vai me obedecer. Você tem 17 anos, mas a tia vai comigo, ela vai ser responsável. Não vai, eu vou e pronto. A mãe abriu a porta: não vai, e ela saiu correndo. Ela falou: eu te odeio, mãe. Saiu correndo. Quando o corpo de bombeiro chegou lá, que estava um monte de gente carbonizada, morta, tinha um celular que estava tocando desesperadamente, a capinha ainda protegeu um pouco. E naquele celular tinha 11 chamadas de uma mãe desesperada. A menina estava carbonizada e o celular na palma da mão dela. 11 chamadas de uma mãe desesperada.
descobriram quem era a mãe da menina. O corpo de bombeiro, a perícia foi lá devolver o celular para a família. E o corpo de bombeiro, para fechar, né, a ata ali da ocorrência, do boletim, e disse: qual é a última palavra que você lembra que a sua filha falou para você? A última palavra que a minha filha falou para mim foi: eu te odeio, mãe. Porque essa geração não sabe ouvir não. É pecado, é nada. Aí aparece alguém escrevendo na Bíblia dizendo: pode ser gay sim, pode fumar maconha sim, Deus é amor, Deus não é nada disso. Essa geração, elas não querem o Cristo pregado no Evangelho de João. Eles querem o Cristo apenas do Evangelho de Mateus, o menino Jesus. Quando chega o Natal, é o menino Jesus, é o menino Jesus. Mas eles nunca falam do Cristo do Evangelho de João, que fala que aqueles que não guardarem a palavra serão lançados no inferno. Eles querem um Cristo bebê, mas eles não querem um Cristo que deu o alerta dos acontecimentos finais e daqueles que não guardarem a palavra, para onde eles irão morar na eternidade. Louco, esta noite pedirão a sua alma. E para quem tem preparado e para quem será? A igreja que vai ser salva é a igreja que mais ouve não do que sim. Essa geração de crente não sabe ouvir não. Se não fizer do jeito que eu quero, saio fora. Se não fazer do meu jeito, não conte comigo. Tem gente que não sabe ouvir não. Não também é resposta de Deus. Não também é bênção de Deus. O que passas agora você não entende, mas lá na frente você vai compreender, porque Deus falou não naquela ocasião. Deus está guardando gente aqui. Não se sinta derrotado por coisas que não deram certo. Se sinta feliz porque não deu certo, porque foi a vontade de Deus assim. Deus tem coisas maiores e melhores para você. Quando Deus tem um plano, uma trilha para você, o diabo sempre quer desviar o caminho que Deus tem para você, para que você perca a bênção de Deus. Não desvie nem sequer uma trajetóriazinha. Fique no caminho que Deus te colocou. Continue firme, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu fui pregar em São Bernardo do Campo. Uma das pastoras que estavam lá disse assim para mim: pastor, antes do senhor pregar, a gente vamos colocar aqui um monte de Bíblia aberta do púlpito até o final da nave da igreja. Porque é uma campanha que a gente está aqui. Depois que a gente fizer esse ato profético, aí o senhor vai pregar. Eu falei: que campanha que é essa? É andando na palavra. A gente vai pôr a Bíblia aberta e vai andar em cima da Bíblia. Vai ir e vai voltar. O que era página de Bíblia rasgando. As pessoas preferem pisar na Bíblia do que viver o que está na Bíblia. Já falei uma vez aqui, porque as pessoas preferem o Facebook do que a Bíblia. É porque o Facebook fala da vida dos outros, a Bíblia fala da minha. Quando você vai pregar para alguém que não aceita a palavra não aceita ser corrigido, o que a pessoa fala? Você não paga minhas dívidas. E nem você vai pagar as suas. Porque a Bíblia diz que aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará. E se não tem prosperidade, não paga a dívida. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Levante a sua mão bem alta e dá glória a Jesus. Eu quero te convocar essa noite a você dar 30 segundos de glória a Deus. Você consegue? 30 segundos dizendo o nome de Jesus. 30 segundos magnificando o Rei. 30 segundos dizer: obrigado, Espírito Santo. Obrigado por coisas que não deram certo na minha vida. Era o Senhor me tratando e me curando. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão e glorifique, e agradeça e exalte. Exalte ao Rei, exalte ao Rei, exalte ao Rei, exalte ao Rei. Deus está cuidando da sua igreja nessa última hora. Tei me cantarabachuri me candarabacandarabaxandaraias. Aleluia, glória seja dada ao nome daquele que vive e reina para todo sempre, meu Deus. Quando seu filho pega uma faca, você tira da mão dele a faca. Porque aquela faca de alguma forma vai ferir. Só que tem criança que pode brincar com a faca o dia inteiro. E ela dá sorte de não se cortar. Tem um vídeo dos hindus lá na Índia. E eles colocam um bebê e jogam as cascavéis, as cobras mais peçonhentas que tem. A criança pega na boca da cascavel e puxa e dá um nó no rabo e faz aquelas coisas. E se a cobra não picar a criança, é porque aquela criança é dos deuses. É uma pessoa que tem a terceira dimensão, olhar o olho na testa, aquele ponto no meio da testa. E a gente quer pagar para ver o estrago.
O Pai quer tirar a faca da nossa mão e a gente deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Nessa ideia de dizer eu sei o que eu estou fazendo, é onde vem as grandes quedas. Quando Deus disse não para Davi, Deus estava escolhendo o melhor para ele. Olha a história incrível, extraordinária de riquezas e sabedoria de Salomão, apesar das suas quedas. Deus falou não para Davi e Davi aceitou. Escuta isso, uma pergunta para mim finalizar. Você conhece alguém que caiu achando que estava certo? Estava pronto? Você conhece alguém que caiu achando que estava pronto? Quem entra em cena antes do tempo corre o maior risco. Se José não tivesse sido lançado naquele buraco, naquela cisterna, o seu irmão mais violento teria matado ele. Certas dores que a gente passa, as traições e chateações, é Deus nos livrando de algo pior ainda. E você diz, meu Deus, se eu estou passando por isso, eu ia passar por algo pior. Mas Deus é tão extraordinário, que Deus te livra do pior, mas não te livra da prova que é necessário você passar, para que você cresça. Porque muitas das vezes Deus nos dá um não, para a gente não fugir da rota. Deus fala não e não deixa algumas coisas darem certo, porque Deus sabe que certas coisas vai tirar você da rota. E você está na sua vontade, é você está sendo condenado. Mas se você estiver na vontade de Deus, é você sendo salvo, porque você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Segura na mão do teu irmão aí agora, em nome de Jesus. Segura na mão do teu irmão aí agora, em nome de Jesus. Balance a mão dele com autoridade, com força. Balança a mão dele aí. Balança a mão dela aí, balança. Fala assim, sabe por que eu estou balançando tua mão? Fala aí para ele, sabe por que eu estou balançando tua mão? Diga para ele, é porque tem crente que só pega no tranco. Fala aí para ele. Hoje Deus me trouxe aqui, irmão, de Ribeirão Pires, para te dizer essa palavra. Não acho que Deus virou as costas para você. Não acho que Deus está te reprovando. Não acho que Deus não está na tua vida só porque algumas coisas não estão dando certo. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em algo que Deus vai revelar para você ainda esse ano, e você vai dizer, realmente a vontade de Deus era soberana, e era o melhor que Ele tinha para mim. Diga para o irmão que está ao seu lado, é o melhor que Deus tem para você, é o melhor, 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 é o melhor. Deus nunca tem o pior, Deus tem o melhor. Quem crê nisso, levanta a mão bem alta e dá glória a Jesus. Se coloque de pé adorando a Deus. Eu quero agora que você preste atenção no que Deus vai fazer aqui agora. Você que entrou aqui, que tem mágoas no coração. Você que entrou aqui, que não tem força para orar. Tem gente, irmão, que ele faz até um teatro, para os outros não ver que ele não está legal espiritualmente. Então ele levanta a mão, aleluia. Não fala língua estranha, nem no osso, nem na carne, é no osso que está falando língua estranha. Sabe que não está legal. E aí você finge que adora e Deus finge que recebe. Tem hora, irmão, que a gente tem que dar um passo para trás e vencer o nosso orgulho. Não, eu estou precisando de uma intervenção de Deus. É tantas coisas que eu bati de frente, eu errei tanto. Quantos erros a gente cometeu? Porque muitas das vezes Deus não queria algo para a nossa vida, mas a gente quis atropelar o anjo. A gente quis passar à frente de Deus. Hoje Deus está tirando toda a dúvida do teu coração e da tua mente. Essas chateações que está te rondando, roubando suas noites de sono, Deus está entrando com providência e vai te dar resposta. E a resposta de Deus é muitas das vezes aquela que é contrária à sua. Mas eu já tinha bolado um plano. Irmão, plano que não é plano de Deus não dá certo. Mas se o plano que você está bolando é a vontade de Deus e é o plano de Deus, vai dar certo. Curva a sua cabeça agora em nome de Jesus. Curva a sua cabeça agora. Eu quero chamar o grupo de louvor para frente também, enquanto o irmão solta o playback ali. O grupo de louvor já estejam apóstolos aqui. Curva a sua cabeça agora, irmão. A pior coisa que tem é uma pessoa sem discernimento. Não sabe para onde vai, está perdido. Fala, meu Deus, e agora? E aí você... Vamos aplaudir o Espírito Santo bem forte. Irmãos, olha para cá. Eu quero chamar todo mundo que puder dar passos à frente aqui. Todos venham aqui na frente. O grupo vai estar adorando a Deus. Deus vai mandar uma unção tremenda que vai fortificar você. Essas fraquezas, essas chateações, esse cai, levanta,
Deus está fortalecendo a gente. Tem gente que acha que o pregador está pregando, ele é o bambambam, ele é o melhor. Não é nada. O pregador que está pregando também precisa. A mensagem está falando com ele também. Dói no pregador para ele falar o que ele fala. Deus vai fortalecer você. Essa é a geração que Deus está levantando para fazer a diferença. Tem gente que fala assim: o irmão fica errando, fazendo coisa errada e fica na igreja. É um cara de pau. Não é cara de pau, não. Pior é gente que sai da igreja e fica lá. Se você está na casa de Deus, uma hora ou outra a palavra de Deus vai te confrontar. Você vai ter uma visão de algo tremendo na igreja que só você vai ver. E você vai ter uma força tremenda para vencer os seus pecados secretos. Todo mundo aqui tem seus defeitos, suas falhas, que precisa melhorar numa área. E às vezes isso judia da gente, porque a gente quer melhorar, a gente quer ser um crente de verdade. Mas é tantos altos e baixos na vida que a gente não consegue se firmar. É uma semana cheia do poder, na outra já começa a errar de novo. Aí tem que subir no monte, tem que orar, pedir oração, ouvir louvor para se edificar, para a mente não ficar ruim. Deus está purificando a tua mente hoje aqui, perdoando o pecado. Deus está dando força para a gente aqui que não estava aguentando nem andar mais. Coloca a mão no seu coração agora. Olha que coisa linda, todo mundo vem para frente. Oh meu Deus, os teus filhos querem a tua presença, a tua graça. Matias, deixa Deus te usar. Curva a sua cabeça agora em nome de Jesus. Meu Deus. Tui calabachuri micandaraias. Tui calabachandarabarabaias. Já tem gente chorando e falando em língua estranha. Isso não é coisa de homem, não. Oh glória. O que significa a palavra hope? Significa esperança. Essa igreja é a igreja da esperança. Você passou por várias portas e chegou aqui. É porque aqui Deus te trouxe uma palavra de esperança. Oh glória, curva sua cabeça agora. Tem gente que não vai aguentar o poder de Deus. A glória de Deus está entrando